Se você acabou de receber o diagnóstico de câncer de próstata e o seu médico falou em cirurgia, existe uma grande chance de que duas perguntas estejam tirando o seu sono nesse momento. Eu vou ficar impotente? E se eu perder o controle da urina? Talvez você tenha pesquisado na internet, conversado com amigos, ou ouvido histórias assustadoras de pessoas que operaram anos atrás. E o problema é que muitas dessas histórias não mostram a realidade da maioria dos pacientes hoje. O que eu percebo no consultório é que muitos homens chegam mais preocupados com o que vai acontecer depois da cirurgia do que o próprio câncer. Eles imaginam que vão passar meses na cama usando fraldas para sempre ou nunca mais vão voltar a ter uma vida normal. Mas será que isso realmente acontece? Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente o que acontece nos primeiros 30 dias após a retirada da próstata. Vou explicar como é acordar de cirurgia, quanto tempo você fica internado, quando a sonda é retirada, como fica o controle da urina e o que acontece com a ereção e principalmente o que você pode esperar em cada etapa da recuperação. Então fica comigo até o final porque eu vou mostrar a linha do tempo completa de recuperação e responder algumas dúvidas mais comuns que todo homem que faz quando descobre que precisa retirar a próstata. Antes de falar sobre o primeiro dia após a cirurgia, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando o homem recebe o diagnóstico de câncer de próstata, normalmente ele passa por duas batalhas ao mesmo tempo. A primeira é contra a doença e a segunda é contra o medo. Medo da cirurgia, medo da anestesia, medo de perder a ereção, medo de perder o controle da urina e medo de que a vida nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Grande parte desse medo acontece porque as pessoas não sabem exatamente o que esperar. E quando nós não sabemos o que vai acontecer, a nossa mente tende a imaginar o pior cenário possível. A cirurgia para retirada da próstata continua sendo um dos tratamentos mais eficazes para o câncer de próstata localizado. Em muitos casos, ele oferece excelentes chances de controle e cura da doença. Mas a pergunta que quase todo paciente faz não é apenas "vou ficar curado?". A pergunta é: doutor, como vai ser minha vida depois? É exatamente isso que vamos responder agora. Chegou o dia da cirurgia e para a maioria dos pacientes esse costuma ser o momento de maior ansiedade de todo o tratamento até aqui. Mas o que acontece na prática? Após a entrada do centro cirúrgico, você recebe anestesia e passa todo o procedimento sem sentir dor. Quando a cirurgia termina, você é levado para a sala de recuperação anestésica e, nesse momento, a principal missão é simples: acordar da anestesia com segurança. Muitos pacientes imaginam que vão acordar sentindo dores intensas, mas essa não é a realidade na maioria dos casos. Normalmente, existe um desconforto controlado pela equipe médica, principalmente na região abdominal e pela presença da sonda urinária. Quando você estiver mais desperto e estável, será encaminhado para o quarto. E aqui vem algo que surpreende muita gente. A recuperação começa muito mais rápido do que a maioria imagina. Na maior parte dos casos, a paciente já consegue se alimentar no mesmo dia. Também é comum que a equipe incentive pequenas movimentações precoces, justamente para acelerar a recuperação e reduzir riscos de complicações como trombose. Ao acordar, você perceberá a sonda urinária no pênis e exatamente nesse momento importante, muitos homens se assustam quando vê a sonda pela primeira vez. Mas ela não significa que você perdeu o controle da urina. Ela está ali para proteger a cicatrização interna realizada durante a cirurgia. Em outras palavras, ela funciona como uma ponte temporária entre o organismo para se recuperar. Nas primeiras horas, o mais importante é entender que seu corpo acabou de passar por uma cirurgia de grande porte e cada etapa de recuperação foi planejada para permitir que você volte às suas atividades de forma segura. E a boa notícia é que para a maioria dos pacientes essa recuperação começa muito melhor do que eles imaginavam antes da cirurgia. Depois de receber alta, começa uma fase que costuma gerar muitas dúvidas. Porque você não está mais no hospital, você está em casa e exatamente nesse momento que muitos pacientes começam a observar cada detalhe do corpo e se perguntam se aquilo é normal. É normal sentir desconforto? É normal ficar cansado? É normal ter um pouco de sangue na urina? Na maioria das vezes, sim. Durante a primeira semana, o organismo está concentrado energia na cicatrização. Por isso, é esperado que você se sinta mais cansado do que habitual. Pequenas caminhadas dentro de casa costumam ser recomendados, mas ainda não é o momento de fazer exercícios físicos, como carregar peso ou fazer atividades que aumentam muito a pressão abdominal. A presença da sonda continua sendo o principal incômodo para a maioria dos homens. Ela pode causar uma sensação constante de vontade de urinar, mesmo quando a bexiga está vazia, também podendo gerar uma leve desconforto na região da uretra. Isso acontece porque o corpo ainda está se adaptando à presença daquele dispositivo temporário. E aqui existe um erro muito comum. Alguns homens acreditam que devem permanecer totalmente deitados durante a recuperação. Na verdade, o excesso de repouso pode ser prejudicial. A recuperação costuma ser melhor quando existe o equilíbrio entre descanso e movimentação leve orientada pela equipe médica. O outro ponto importante é o aspecto emocional. Muitos homens passam anos sem precisar de ajuda
quase nada. De repente, após a cirurgia, precisam diminuir o ritmo, aceitar limitações temporárias e depender do apoio de família em algumas atividades. Essa adaptação pode gerar ansiedade. Mas é importante lembrar que essa fase é passageira. A grande maioria dos pacientes recebe uma melhora significativa a cada semana. E o principal objetivo nesse momento não é provar força, é permitir que o organismo tenha tempo de cicatrizar da melhor maneira correta. A primeira semana não é um teste de resistência, ela é a fundação de toda a recuperação que virá pela frente. Se existe um dia, praticamente todo paciente espera ansiosamente, é o dia da retirada da sonda. Depois de vários dias convivendo com ela, a sensação de que finalmente a recuperação está avançando para uma nova fase. Mas junto com a expectativa, também surge um dos maiores medos de quem opera a próstata. Doutor, quando a sonda sair, eu vou conseguir urinar? Essa é uma preocupação completamente normal e para responder essa pergunta é importante entender o que aconteceu durante a cirurgia. A próstata fica localizada em uma das regiões mais próximas do mecanismo responsável pela continência urinária. Mesmo quando a cirurgia é realizada com toda a técnica necessária, esses tecidos passam por uma espécie de trauma cirúrgico temporário. Por isso, nas primeiras semanas após a retirada da sonda, é comum que alguns pacientes apresentem pequenos escapes de urina. E aqui existe um detalhe importante. Quando as pessoas ouvem a palavra incontinência, muitos imaginam a situação extrema, como se o paciente perdesse urina continuamente durante o dia. Na maioria das vezes não é isso que acontece. O mais comum são pequenos vazamentos em situações específicas, por exemplo, tossindo, espirrando, levantando rápido ou caminhando por mais tempo, ou quando a bexiga está mais cheia. Isso acontece porque a musculatura responsável pela continência ainda está se readaptando. Exatamente nesse momento que entra uma das etapas mais importantes, a fisioterapia do assoalho pélvico. Com exercícios específicos, o paciente aprende a fortalecer a musculatura que participa do controle urinário e os resultados costumam ser muito positivos. Uma informação que tranquiliza muitos homens é o seguinte: a recuperação de continência não acontece da noite para o dia, ela acontece de forma gradual. Muitos pacientes percebem uma melhora significativa lá já nos primeiros meses, e a grande maioria recupera um excelente controle urinário ao longo da evolução pós-operatória. E agora vamos ao segundo medo mais comum após a cirurgia, talvez até maior do que o medo da urina. A pergunta que quase todo homem faz quando não fala em voz alta: e a minha vida sexual? Eu percebo que muitos pacientes chegam com consultório já imaginando o pior possível. Alguns acreditam que a retirada da próstata significa o fim definitivo da vida sexual. Primeiro, é importante entender que a próstata não é o órgão responsável pela ereção. A ereção depende principalmente da circulação sanguínea, dos nervos da pelve, hormônios e estímulos cerebrais. O que acontece é que os nervos responsáveis pela ereção passam muito próximos da próstata e durante a cirurgia, mesmo quando esses nervos são preservados, eles sofrem uma espécie de impacto temporário. Imagina alguém que acabou de correr uma maratona, a perna continua lá, o músculo continua funcionando, mas ele precisa de tempo para se recuperar. E isso não significa que a situação será permanente. Na verdade, uma das maiores armadilhas da recuperação é a ansiedade. O paciente tenta avaliar sua função sexual muito cedo, às vezes com poucas semanas, às vezes com 1-2 meses, quando na realidade os nervos ainda estão em processo de recuperação. Por isso a pergunta correta não é como está a minha ereção após as semanas. A pergunta correta é como está a minha recuperação ao longo dos próximos meses. Em muitos casos, a melhora acontece de forma gradual, até que a função sexual volta a evoluir de maneira consistente. Outro ponto que gera muita confusão é a ejaculação. Após a retirada completa da próstata, o homem continua tendo orgasmo, mas não ejacula da mesma forma que antes. Isso acontece porque a próstata e as vesículas seminais fazem parte da produção do líquido ejaculado. Então o prazer pode continuar existindo, mas sem a saída do sêmen. E esse é um detalhe que muitos pacientes só descobrem depois da cirurgia. Por isso é tão importante conversar sobre expectativas reais. O objetivo não é prometer perfeição, é mostrar a verdade e o que acontece no período de adaptação e recuperação, que varia de pessoa para pessoa. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais favorável foram as características do tumor, maiores serão as chances de preservação funcional. Mas existe algo mais importante que a continência e a potência, que no final das contas existe uma pergunta que vem antes de todas as outras. Vale a pena passar por tudo isso? Depois de tudo que conversamos até aqui, eu quero fazer uma reflexão com você. Quando um homem recebe o diagnóstico de câncer de próstata, é natural que ele comece a pensar sobre tudo aquilo que ele pode perder: continência, ereção, rotina, tranquilidade. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: o que acontece se eu não tratar? Porque quando o medo toma conta, às vezes não passamos tanto tempo pensando nas possíveis consequências da cirurgia que esquecemos o motivo pelo qual está sendo indicado. Existe uma doença ali, existe um câncer, e dependendo do caso, ele pode continuar crescendo, se espalhando e comprometer não apenas a qualidade de vida, mas a própria vida. É por isso que sempre digo aos meus pacientes:
Não compare a cirurgia com a vida perfeita que você tinha antes do diagnóstico. Compare a cirurgia com a evolução natural de um câncer que não é tratado. Essa comparação é justa. E quando fazemos essa comparação, muitas vezes percebemos que a cirurgia não representa uma perda, ela representa uma oportunidade. A oportunidade de continuar vendo seus filhos crescerem, de continuar fazendo planos, viajando, trabalhando, vivendo. O câncer não precisa definir quem você é, e muito menos definir o resto da sua vida. Por isso, informação de qualidade é tão importante, porque o medo costuma crescer no escuro. Mas quando você entende o que realmente acontece, fica muito mais fácil de tomar decisões com segurança e confiança. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu uma coisa: a recuperação após a retirada da próstata é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Quando o diagnóstico aparece, é comum que a mente vá imediatamente para os piores cenários, mas a realidade costuma ser bem mais equilibrada. Existe um período de adaptação, de recuperação, um período que o corpo precisa reaprender algumas funções, mas a grande maioria dos homens, a história não termina na cirurgia. Na verdade, ela continua, e ela continua com trabalho, família, viagem, planos e qualidade de vida. Talvez o principal aprendizado seja esse: não tome decisões baseadas em histórias isoladas que você ouviu de um amigo ou conhecido ou alguém na internet. Cada paciente é único, cada tumor é diferente, cada recuperação é única. Por isso, a melhor forma de enfrentar esse momento é com informação correta e acompanhamento adequado. Se você acabou de receber esse diagnóstico de câncer de próstata, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a transformar um pouco de ansiedade em clareza. E se você conhece alguém que está passando por esse momento, compartilhe esse vídeo. Muitas vezes uma informação simples pode evitar semanas ou meses de preocupação desnecessária. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua maior dúvida sobre cirurgia de próstata ou sua recuperação? Deixe sua pergunta aqui nos comentários, que eu leio os comentários e eles ajudam a criar os próximos vídeos do canal. E se você quer receber conteúdos sérios, diretos e baseados em evidências sobre saúde masculina, câncer de próstata, ereção, testosterona e qualidade de vida, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo que pode ajudar você a tomar decisões mais seguras para a sua saúde. Nos vemos no próximo vídeo.